Oi pessoal, então nós estamos dando início aqui a mais um vídeo deste terceiro bimestre, né? Nós estamos dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de terceiro bimestre na matéria de geografia para o sétimo ano B. Então, geografia para o sétimo ano B. E aí, nosso conteúdo aqui de terceiro bimestre, nós estamos falando sobre industrialização. E nós começamos a falar sobre o módulo 10, que fala a industrialização, recursos minerais. Então nós estamos falando sobre os recursos minerais ligados ao processo de industrialização. Quando a gente fala sobre industrialização e recursos minerais, nós estamos nos ligando aos elementos de base, né? Nós estamos nos referindo a todo o princípio de matéria-prima necessário para o desenvolvimento da nossa indústria. Essa é a grande questão. Nós estamos nos referindo ao processo de matéria-prima para o desenvolvimento e produtividade dentro da nossa indústria. Então, esse é o nosso principal objeto. Nós estamos falando sobre a matéria-prima que dará base para o funcionamento da nossa indústria. Os minérios, eles têm uma relação bem direta para com o desenvolvimento industrial, até porque vamos entender que o minério ele tem a sua primeira relação com a indústria no seu processo de formação. Quando ocorre a primeira revolução industrial, a base mineral foi fundamental para consolidar o desenvolvimento da indústria, porque foi o carvão mineral que se tornou base para a primeira fonte de energia. Então, quando a gente fala sobre a nossa formação industrial, os minérios eles garantiram a possibilidade e garantiram o surgimento dessa nossa indústria, certo? E aí nós começamos falando que os minérios eles não se encontram distribuídos de maneira igualitária no globo. Pelo contrário, nós temos regiões que apresentam uma grande concentração de minérios e nós temos regiões que apresentam uma pequena concentração. Essa diferenciação relacionada diretamente à formação geológica. Então, a disponibilidade mineral é resultado de uma formação geológica de cada espaço. Como cada região no globo se formou de uma maneira particular, a disponibilidade por recursos também ser particular. A disponibilidade para com cada estilo de recurso também ser um resultado dessa particularidade, certo? E aí lembrar que o mineral é o composto químico natural inorgânico e o minério nada mais nada é que o mineral de maneira comercializada. Então, sempre lembrar essa diferenciação. Lembrar do que a gente falou de teor metálico e valor do metal ou valor metálico. Teor metálico é a concentração de determinado minério em uma jazida. Valor metálico é o valor do metal de maneira comercializada. Então, nós temos também essa diferenciação, teor metálico e valor metálico. Lembra que quando a gente fala dessa diferenciação, quando a gente fala dessa observação diferente a cada realidade, a gente tem que lembrar também
sobre a diferenciação ligado ao processo, a diferenciação ligado ao processo de exploração. Quando a gente fala de exploração de minério, nós temos que entender que o minério ele não se encontra 100% puro em uma jazida, pelo contrário, nós o encontramos de maneira integrada. Ele se encontra, você não extrai um minério, mas você extrai um composto de minérios, você extrai rochas, e dessas rochas, que são compostas de minérios, você vai separando aquele tipo mineral que mais lhe interessa. Então, pensando nesse processo, vamos lembrar que nós falamos de duas formas de exploração. Uma forma que não leva em conta a preservação do meio, que é o que a gente chama de exploração a céu aberto, como a imagem aí demonstra, onde você degrada uma área gigantesca. E você tem outra forma de exploração, que é a exploração de profundidade. Então a exploração a céu aberto, ela não leva em conta com o cuidado e a preservação do meio, mas ela leva em conta apenas com o interesse da prática exploratória. Ela tem um interesse próprio por si, ou seja, ela não pontua a necessidade, ela não pontua a necessidade de preservação, mas ela pontua a necessidade do olhar empresarial, do enriquecimento. E nós temos a exploração de profundidade, que ela é a oposição, ela tende a refletir sobre o processo de uma forma muito mais tecnológica. Então a exploração de profundidade, ela tende a ter um cuidado e investimento tecnológico muito superior. Ambas as práticas exploratórias, elas degradam o meio. Não se pode colocar que uma degrada mais, muito mais, e outra não degrada. Pelo contrário, ambas as práticas exploratórias, elas degradam o meio. Entretanto, a degradação, ela é particular a cada uma. Então, nós temos regiões que vão apresentar estilos que vão apresentar uma maior degradação, e nós vamos ter estilos que vão apresentar uma menor degradação. Mas ambas as práticas, elas degradam, elas geram os problemas ambientais. Não existe prática exploratória de recurso mineral que não gere nenhum tipo de dano ambiental. Toda prática exploratória, ela acaba gerando algum tipo de dano ao meio natural. Seja ela de uma maneira maior, seja ela de uma maneira menor, mas todas as formas, todos os estilos de exploração, de um grau ou de outro, acabam causando uma degradação, acabam gerando determinados problemas ambientais. E aí, quando nós chegamos aqui falando dos problemas ambientais, há décadas as empresas de mineração retiram da crosta terrestre milhões de toneladas de recursos e, para isso, movimentam grandes quantidades de rochas e solos que são lançados no meio ambiente, modificando a paisagem vegetal, poluindo os rios e prejudicando a fauna. Então, olha aqui o conjunto. Nós não estamos falando de um elemento nocivo, mas nós estamos falando de um conjunto de transformações. Então, nós começamos lá
falando que modificação da paisagem, poluição do rio e prejuízos da fauna. Então, nós temos aqui um conjunto de elementos que agravam a nossa situação. Nós temos aqui um conjunto de fatores. Então, aqui, ó, modificação da paisagem vegetal, poluição dos rios e prejuízo na nossa fauna, ou seja, vários animais acabam desaparecendo devido à destruição dos seus habitats. Dentre os impactos ambientais da mineração, destaca-se o uso de grande volume de água em todas as etapas de produção, pesquisa, lavras, beneficiamento em alguns tipos de transporte, beneficiamento e em alguns tipos de transporte, como a realização do meio de mineração, como o realizado por meio de minerodutos, o que pode provocar aumento da turbidez, redução do oxigênio dissolvido dos ecossistemas aquáticos, alteração do pH, poluição por óleos, graxas e metais pesados, assoreamento de rios e lagos, redução da fauna aquática e comprometimento da produção de alimentos. Aqui, vamos pontuar novamente. Aqui, nós estamos começando a pontuar determinadas dificuldades que acontecem devido à exploração mineral. E aí eu volto a inteirar. Pessoal, toda exploração mineral gera degradação do meio, seja ela em maior ou em menor concentração. Mas toda exploração mineral gera degradação do meio. Não existe, não tem como nós pensarmos uma exploração mineral sem a degradação do meio, seja ela de maneira proposital ou não. Mas toda exploração ela acaba degradando o espaço natural, certo? Toda exploração ela transforma o espaço. E então nós temos aqui, ó, dentre os impactos ambientais da mineração, destacam-se uso de grande volume de água em todas as etapas de produção, pesquisa, lavra, beneficiamento e em alguns tipos de transporte, como realizados por meio de minerodutos, o que pode provocar aumento da turbidez, redução do oxigênio dissolvido dos ecossistemas aquáticos, alteração do pH, poluição por óleos, graxas e metais, assoreamento de rios e lagos, redução da fauna aquática e comprometimento da produção de alimentos. Quando a gente fala sobre a nossa degradação, nós não estamos falando somente de uma degradação prejudicial ao meio natural. E essa acaba sendo uma das grandes incoerências às ações humanas. Porque a degradação aqui, ela não é exclusiva da natureza. Então nós não estamos pontuando prejuízos exclusivos para o meio natural, ou que só acontecem no meio natural. Mas nós estamos pontuando aqui prejuízos que também são nocivos à vida humana. Quando nós temos uma poluição, a poluição de um rio
por metais pesados, aquele rio fica impróprio à vida humana. Não é somente a vida animal que ali é destruída, mas a vida humana também se encontra em perigo. Quando a gente fala desse grande volume de água, não só a gente tem que pensar que o problema não só se encontra na extração, mas esse problema ele se encontra em toda a cadeia produtiva. Isso nós tivemos exemplos bem claros na história da mineração brasileira, na história recente. Brumadinho, que aconteceu ano passado, há 4, 5 anos atrás, em Mariana, são regiões que foram totalmente destruídas devido ao rompimento de barragens de rejeitos de minérios. Então, quando nós falamos de uma degradação ambiental como essa, nós não estamos pontuando um elemento negativo somente para a natureza. Já quando se fala exclusivamente da natureza, já é um problema, mas aqui nós estamos indo além. Nós estamos falando de um elemento além do natural. Nós estamos falando de uma dificuldade ligada ao meio humano. A própria sobrevivência humana ela fica prejudicada devido a uma degradação e ao uso do meio natural de maneira inconsequente. Percebam aqui que o elemento natural presente em todo o processo de exploração mineral é o mesmo elemento natural essencial à vida. Que lá no 6º ano, vocês, quando falavam de pré-história, falavam lá desse elemento como sinônimo de vida. Que é o quê? A água. Água sinônimo de vida. E a água já então presente, tão importante para a ação humana, aqui no meio, na composição aqui mineral, também essencial para o exercício, mas modificada segundo os interesses, modificada segundo as ações, segundo os objetivos de cada grupo. Então nós temos aqui os problemas ambientais. Há décadas, as empresas de mineração retiram da crosta terrestre milhões de toneladas de recursos e, para isso, movimentam grandes quantidades de rochas e solo, que são lançados no meio ambiente, modificando a paisagem vegetal, poluindo os rios e prejudicando a fauna. Primeiro ponto aí da tela. Poluição do ar por material particulado, poeira, produzido especialmente em minas a céu aberto, localizadas em locais de baixa umidade atmosférica. Essa poeira mineral, pessoal, ela não é a poeira que a gente limpa dentro da nossa casa. Essa poeira mineral, ela é uma poeira extremamente fina que afeta diretamente o sistema respiratório, tá? Então, essa poeira da exploração mineral, ela é uma poeira extremamente maléfica, porque ela gera vários problemas respiratórios. Então, aqui não é simplesmente poeira de sujeira, mas é fragmento de minério, que quando inalado pode afetar o bem-estar humano. Segundo ponto,
perda de grandes extensões de áreas verdes, causando a destruição do ecossistema terrestre e provocando, consequentemente, a fuga e a morte de animais. A exploração a céu aberto, principalmente, né, a exploração de profundidade também faz, mas a exploração a céu aberto, ela acaba nos levando a uma degradação muito vasta, a uma destruição de grandes proporções. Então, nesse contexto, nós temos aqui a perda de grandes extensões de terra para a exploração. Então, vocês têm aqui, ó, perda de grandes extensões de áreas verdes, causando a destruição de ecossistemas terrestres e provocando, consequentemente, a fuga e a morte de animais. Na maior parte dos países onde é praticada, a mineração é a principal responsável pela poluição, onde todas as demais, entre todas as demais atividades econômicas. Então, na maior parte dos países onde é praticada a mineração, é a principal responsável pela poluição entre todas as demais atividades econômicas. Olha a capacidade de poluição que a nossa mineração, a prática mineradora pode causar. Imagina, pessoal, que para alguns países a mineração é a única forma de desenvolvimento. Imagina o grau de degradação para os países onde apresentam desenvolvimento econômico exclusivamente para a mineração. Como a gente sabe, nós temos vários países no globo que apresentam um desenvolvimento econômico destinado à exploração de commodities, ou seja, à exploração de matéria-prima. Então, esses países que vivem uma economia destinada quase que exclusivamente para a exploração, são países que apresentam altos índices de degradação, altos índices de exploração, altos índices de destruição. E esses elementos, eles afetam diretamente. Lembra que a gente falou na imagem anterior? A exploração mineral, ela afeta diretamente a vida humana. Então, o que nós estamos aqui discutindo, nós não estamos discutindo exclusivamente um elemento bom ou ruim, mas nós estamos falando que esse elemento natural, ele gera uma degradação nociva à vida humana que não pode ser ignorada. No Brasil não há dados completos sobre a poluição produzida pelo setor, mas especialistas acreditam que a situação é pior que a dos Estados Unidos, uma vez que a fiscalização é ineficiente. Um dos casos de devastação ambiental mais significativos da história do Brasil foi decorrente da atividade mineradora que aconteceu em 2015, no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 quilômetros do centro de Mariana, quando uma barragem que segurava os resíduos e rejeitos da mineradora Samarco ruiu e lançou cerca de 30 milhões de metros cúbicos de lama tóxica no Rio Doce. Lembra lá,
esse desastre de Mariana. O ano passado tivemos Brumadinho. Pessoal, quando a gente fala sobre essa degradação desses espaços, nós estamos falando que não é simplesmente a barragem que desapareceu, mas desapareceu dali todo tipo de vida natural. Desapareceu dali todo o ecossistema. Nós não estamos falando que simplesmente houve uma mudança, mas nós estamos falando que todo elemento, toda a biodiversidade que ali existia, simplesmente desapareceu de uma hora para outra. Simplesmente ela foi engolida por um mar de lama de uma hora para outra. O que são esses rejeitos de minérios que o texto fala? Lembra que a gente falou da exploração? Então, quando acontece a exploração mineral, nós não tiramos somente o minério, nós tiramos também rocha, em grande quantidade. E para fazer tanto a extração como a separação, usa-se um grande volume de água. Então, todo aquele produto que não tem valor comercial, ele está mergulhado em um grande volume de água, ele é uma lama. Só que essa lama, ela não é simplesmente barro. Essa lama é minério dissolvido em água. Essa água, ela é extremamente tóxica. Ela é extremamente poluente. Então, quando aconteceu a nossa a explosão da barragem aqui, quando houve o rompimento da barragem, o que nós tivemos sendo jogado no Rio Doce? Um grande volume de minério tóxico à vida humana, fazendo com que aquelas águas elas ficassem literalmente inapropriadas à sobrevivência de qualquer tipo de vida. Para diminuir os impactos ambientais, é necessário aumentar as exigências ambientais e a fiscalização. Em muitos lugares do mundo, a preocupação com o meio ambiente tem levado a altos investimentos a fim de recompor a paisagem e reduzir os danos. Mas os problemas ambientais não ocorrem apenas nos grandes empreendimentos. Durante muito tempo, a forma mais comum de exploração das riquezas minerais foi o garimpo. Ela consiste na retirada com recursos técnicos mais simples que os da atividade mineradora das riquezas, que se encontram em depósitos aluvionais, áreas sedimentadas à beira dos rios. Mesmo com o avanço das técnicas, a atividade ainda persiste em muitos lugares. O Brasil ele tem uma luta constante na tentativa de se pôr fim a essa prática do garimpo, né? A prática dos garimpeiros. O garimpeiro nada mais é do que uma pessoa que busca enriquecimento pela exploração natural. Ele busca enriquecer através da exploração de minério. Só que ele não detém de tecnologia.
A exploração de minério que o garimpeiro faz é fazendo uso principalmente de recursos químicos que busquem reagir, ou seja, ele causa uma reação química no solo para localização do nosso minério. Só que quando ele faz esse processo, ele não somente degrada o ambiente quando ele retira o minério, mas ele degrada o solo com outros tipos de produtos químicos, com outros tipos de minérios usados para esse processo de reação. Então, além desse processo, além desse fenômeno, nós temos que entender que quando existe a prática do garimpo, você tem ali alguns problemas. Primeiro, a atividade ilegal. Segundo, a degradação ambiental. Terceiro, a poluição do solo e lençóis freáticos pelo uso de materiais químicos, certo? Então você tem um conjunto de problemas pela prática do garimpo. O garimpo é um processo histórico, sim. Nós não podemos esquecer a historicidade a qual o garimpo se encontra integrada. Certo? Nós não podemos esquecer da nossa realidade integrada a qual o garimpo se encontra, certo? Então o garimpo é uma prática mesmo, ao mesmo tempo que legal, é um processo histórico. Dois grandes problemas ambientais decorrem da atividade garimpeira. Primeiro, mudança da paisagem natural devido à alteração do curso dos rios e à destruição da flora e da fauna. Só aqui nós já temos inúmeros problemas. Então, só aqui nós já conseguimos determinar aqui vários problemas ligados ao processo do garimpo. O segundo ponto, poluição das águas dos rios por produtos químicos usados no refino dos metais, principalmente o mercúrio. A gente tem que entender que o problema não está somente na utilização do material, mas está acima de tudo no uso inconsequente. Então, o grande problema aqui que nós temos é o uso inconsequente do material, desses produtos químicos usados de maneira errada, usados de maneira indiscriminada, certo? Na atualidade, em alguns países em desenvolvimento, a questão ambiental passou a preocupar parcelas crescentes da população e gerou algumas ações governamentais, muitas vezes insuficientes para conter o poder e a influência das empresas mineradoras. De forma geral, nesses países, a legislação ambiental apresenta normas bem menos rigorosas do que as que vigoram em países desenvolvidos, além da notória incapacidade de os órgãos ambientais executarem efetivamente a legislação vigente. Se nós fizéssemos aqui uma comparação entre países ricos e países pobres, nós vamos perceber que nos países pobres a degradação ambiental ela é muito maior que nos países ricos. E essa degradação ambiental
ela está ligada diretamente à fiscalização, certo? Então, essa degradação, ela está ligada diretamente à fiscalização. As nações menos desenvolvidas, elas acabam apresentando fiscalizações ineficientes. Acabam tendo sistemas de fiscalização com uma efetividade muito menor. Já nos países altamente desenvolvidos, a capacidade de fiscalização, a cobrança e a busca pela preservação ambiental é muito maior. A preocupação com o meio é muito maior. A responsabilidade para com a preservação também são proporcionalmente maiores nesse processo aqui. São relações que não podem ser esquecidas, não podem ser desconsideradas, certo? Então são fenômenos de grande importância e reconhecimento. São fenômenos a serem pontuados e apresentados, certo? Então os países ricos, eles apresentam uma preservação e um cuidado com a fiscalização muito maior, e os países pobres acabam fazendo essa fiscalização de uma maneira muito mais ineficiente. No Brasil, a Constituição de 1988 estabeleceu que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Outras medidas mais práticas foram tomadas, como a exigência de apresentação do estudo do impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, além de determinar que toda empresa mineradora precisa obter licenças prévias de instalação e de operação. Isso, de forma geral, organizou o Sistema Brasileiro de Exploração de Recursos Minerais, o que não significa que o país esteja isento de problemas, já que falta rigor na fiscalização e transparência por parte das empresas. O Brasil, ele apresenta uma riqueza mineral muito grande. Só que ao mesmo tempo, ele apresenta problemas de fiscalização. A grande questão que nós temos aqui no território brasileiro não é nem literalmente a ausência das leis. O grande problema não está na ausência das leis. As leis ambientais, elas existem no Brasil. O que não temos, o que não acontece no território brasileiro, infelizmente, é a real funcionalidade desses sistemas de fiscalização. É a real funcionalidade dessas práticas de cuidado e preservação do meio. E essa é a nossa grande luta hoje. Hoje o Brasil vive uma luta pela real preservação das suas riquezas, pelo real cuidado das suas riquezas naturais. Então hoje a grande luta que o Brasil enfrenta é essa real preservação, essa luta, essa conservação das suas riquezas. É a preservação das suas riquezas naturais. Essa é a grande luta que o território brasileiro enfrenta nesse momento, que depende de uma forma considerável tanto da ação governamental, mas da própria responsabilidade popular. A preservação ambiental, ela também demanda da responsabilidade popular. A sociedade tem responsabilidade. A sociedade tem obrigação de buscar esta preservação ambiental e de exigir
uma proteção das suas riquezas naturais. Certo, pessoal? Então, a atividade de hoje será publicada lá no Google Classroom, certo? Façam então a atividade lá no Google Classroom. Para quem perdeu, não sabe o código, está aí o código da turma, certo? Tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo ou até a nossa live. Tchau.